Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa número 85, conversando sobre dependências e outros temas. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com o TUS, com transtorno por uso de substância, eu ouvia muito de colegas, de familiares e pessoas conhecidas que provavelmente eu era uma pessoa muito resiliente, provavelmente eu era uma pessoa que sabia lidar bem com frustrações. Esse tipo de comentário acontecia por conta da crença das pessoas de que quando uma pessoa se torna dependente de alguma substância, dificilmente ela vai conseguir entrar em abstinência. Mas é uma crença. Nós, psicólogos que trabalhamos com essa área, sabemos que é perfeitamente possível você entrar no processo de recuperação, você ficar abstinente da substância que você era dependente. Claro, depende de vários fatores, depende da sua força de vontade, do seu empenho, depende do quanto você se compromete a manter a abstinência. No programa de hoje, nós iremos falar de alguns casos de sucesso, ou seja, pessoas que tinham uma dependência, né, que são dependentes, mas que conseguem manter uma abstinência, que estão no processo de recuperação. Então é isso. Fique conosco até o final do programa e ouça um pouco dessas histórias, tá bom? Peço, aproveitando o momento aqui, para que você compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares e deixe o seu like. O seu like é muito importante para o YouTube reconhecer a importância desse tema e divulgar para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado por sua presença aqui e vamos ao programa de hoje. Olá, Neide. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tudo, Paulo, tudo bem. E com você? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Ô, Neide, hoje a gente vai falar sobre histórias de sucesso, né, no tratamento por uso de substâncias. Eu comentava na abertura do programa que quando eu comecei a atender, né, ou quando eu comento com alguma pessoa próxima, colega psicólogo, pessoas da família, que eu trabalho com TUS, né, com transtorno por uso de substância, muitas pessoas fazem o seguinte comentário, né, nossa, você deve ser muito resiliente, você deve ter uma capacidade alta de lidar com frustração. Porque na cabeça dessas pessoas, elas acreditam que o TUS é um tratamento em vão, porque as pessoas não se recuperam, as pessoas não conseguem entrar em substância, em abstinência, desculpa. Mas o que acontece é o seguinte, é que nós, terapeutas, pelo menos eu, né, eu penso assim que a minha expectativa em relação ao tratamento transtorno por uso de substância é fazer com que a pessoa avance uns passos, né? É claro que a gente deseja abstinência do paciente, nosso objetivo é a abstinência. Mas muitas vezes, quando a gente consegue fazer com que o paciente olhe para a vida dele, olhe para o caminho dele, olhe para o futuro, consiga se enxergar de uma maneira assertiva, a gente já considera também que a gente está atingindo um certo sucesso, não é mesmo? Sim. É interessante, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um paciente, por coincidência até, né? Ele me dizia assim, Paulo, você sabe que eu estou abstinente, continuo abstinente, graças a Deus está tudo bem comigo, eu estou seguindo as estratégias que nós combinamos, eu consigo aplicar as estratégias, tudo está funcionando muito bem, a minha cabeça está ótima, eu tenho controle sobre tudo que está acontecendo na minha vida, e eu estou te escrevendo só para pedir uma indicação de um terapeuta para uma pessoa próxima, né? Então, assim, para mim, saber que esse paciente continua abstinente já há 4 anos, né, me deixa muito feliz. Eu considero isso uma história de extremo sucesso, né? A pessoa que veio numa situação bem negativa, bem depressivo, sem expectativa, sem esperança, mas rapidamente ele se tornou uma pessoa
sabe, com garra, uma pessoa forte, uma pessoa que começou a vislumbrar um futuro melhor, ele conseguiu ficar abstinente. Até hoje ele está abstinente. Sucesso absoluto para mim, né? E para você, Neide, você quer contar umas histórias para a gente de sucesso e a sua visão sobre isso? Então, Paulo, quando você sugeriu esse tema, eu fiquei assim muito feliz de poder falar disso, porque parece que a gente mesmo não valoriza isso. A gente, os profissionais da área, nós só falamos do que tem que ser feito, como tem que ser feito, o que dá certo, eventualmente o que não dá certo, mas a gente nunca se ocupa de contar, por exemplo, quais casos que deram certo. Então, assim, eu concordo com você quando a gente pensa que nós tratamos um transtorno de difícil manejo, que cursa muito com recaídas, como qualquer outro transtorno psiquiátrico, mas eu acho que a recaída no transtorno por uso de substância é uma recaída complicada, difícil de se recuperar. E quem que melhora? Então, só terminando esse raciocínio, os psicólogos que tratam TUS têm que estar preparados para não ter, assim, uma expectativa de sucesso absoluto. Todo mundo que vai tratar vai melhorar. Quem melhora? Quem adere ao tratamento. Os pacientes que aderem ao tratamento, em geral, eles vão ter melhores desfechos. Qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é favorecer a adesão. Né? Então, assim, como você falou, o paciente chega em pré-contemplação, ele vai para a contemplação, já houve ganhos no tratamento, né? A gente tem que identificar isso, porque isso também, de certo modo, reforça nós, profissionais, para dizer que nós estamos no caminho certo, né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado de não produzir armadilhas, correndo demais quando o paciente não está preparado para correr. Então, se a gente está focado no nível de prontidão desse paciente, nós temos muito mais chance de caminhar com ele. Então, eu vou contar, assim, de 2 casos que são diferentes, até o tipo de substância utilizada. Um paciente chegou no meu consultório com a esposa, e eu lembro que eles entraram os 2, ela já me conhecia, e ela é um pouco mais diretiva do que ele, então ela já começou a se queixar, falando que ele bebia, e não sei o quê, e eu vi que ele já, se bobeasse, levantava da cadeira e ia embora. Aí eu fiz uma proposta para ele, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, ela já me contou o caso, você também contou o caso do seu ponto de vista, eu vou pedir para ela se retirar um pouquinho, que eu quero conversar um pouquinho com você antes de terminar a sessão. Ela levantou, porque eu falei, bom, tem que tirar a esposa daqui, porque ela não estava, naquele exato momento, sendo um fator que favorecia. E aí perguntei para ele, falei, escuta, vamos, pensa sobre o que a gente falou, sobre o que eu conversei com você aqui. Eu queria que você viesse na próxima sessão, mas quero fazer uma consulta só com você, né, desacompanhado da sua esposa, para que eu possa combinar algumas coisas com você. Bom, ele voltou na semana seguinte e eu falei, o quanto que você está certo de que você quer parar de fumar, de 0 a 100? Ele falou, eu quero parar. Eu quero parar, eu tenho muitos problemas, olha, 90%, eu quero parar. Eu falei, então, praticamente, você está me dizendo que você está bem disponível para parar. Eu falei, olha, existem algumas coisas que podem te ajudar a parar. Ele falou o quê? Eu falei, por exemplo, existem medicações que ajudam a você interromper o seu uso. Você vai precisar estar muito atento, você vai ter que conversar com o médico vai te explicar como é que funciona, né? Eu falei para ele, às vezes você vai ter que até assinar um termo dizendo que você sabe quais os riscos se você beber, mas se você quiser parar de beber, tem uma medicação que vai te ajudar, vai te dar um reforço para isso. Só que você tem que estar disponível 100%. Ele olhou para mim e falou, não estou 90%, eu estou 100%. E foi. Ele foi um paciente do Dr. Daniel. O Dr. Daniel conversou com ele, receitou a medicação, e esse paciente voltou na 3ª sessão sóbrio. E está sóbrio até hoje.
Quer dizer, tratamento de transtorno por uso de álcool, um tratamento complicado, paciente grave, tinha 50 e tantos anos na época, quer dizer, já bebia há 30 anos, né? E assim, na terceira sessão ele estava sóbrio, nunca recaiu, né? E segue sóbrio até hoje. Então você vai falar, bom, esses casos aparecem quantos? Aparecem poucos, né? Porque eu praticamente trabalhei depois em situação de só fiz prevenção de recaída, foi uma terapia breve, né? Porque o paciente já estava sóbrio, família estruturada, fez as sessões de prevenção de recaída, espacei as consultas e ele está sóbrio até hoje. Um outro caso, paciente usuário de álcool, cocaína, crack, maconha, então usuário de múltiplas substâncias. Esse paciente era um paciente, ele tinha uma carreira profissional, mais ou menos bem estabelecida, tinha o apoio da esposa, né, que ela vinha com ele às consultas, ele tinha 2 menininhas pequenas, e ele vem para a terapia com um quadro bem grave. Então, veja, o curso desse paciente foi completamente diferente. Ele cursou com várias recaídas, ele teve 2 internações, mas na segunda internação ele já estava diferente, né? E quando ele sai da segunda internação, né, a gente montou uma estrutura de apoio. Então, por exemplo, ele saiu da internação, ele ficou no hospital dia. E tinha, por exemplo, uma coisa que era de mosaico, da terapia ocupacional, que ele gostava muito, ele aderiu muito àquilo. A gente também pôs a igreja como um fator de proteção. Então, os dias que ele não ia no HD, ele ia para a igreja à noite, e ele acreditava e frequentava a igreja. Então, assim, é um paciente como esse que você falou, eu me lembro agora, quando você falou de história de sucesso, eu estava um dia jantando no restaurante e veio uma mensagem dele. E eram mais ou menos umas 11 horas da noite, eu falei, ai meu Deus, né? Não era 11 horas, não. Era quase meia-noite. E quando eu vi a mensagem do paciente, meu marido era vivo ainda na época, e meu marido falou assim, você não vai atender esse celular, né? Que eu falei, ai, um paciente me mandou uma mensagem. O meu marido falou, você não vai abrir esse celular agora para olhar a mensagem de paciente. Eu falei, eu tenho que abrir. E para minha felicidade, era ele dizendo, olha, é meia-noite em ponto. Então, é com você que eu quero comemorar os meus 5 anos de sobriedade, não sei o quê, né? Que fazia no dia seguinte. Né? Era um sábado à noite, fazia no domingo. Então, acho que veja, uma história com mais recaídas, uma história onde a terapia foi mais longa, onde a gente teve que fazer vários ajustes medicamentosos com o médico, né? O médico, né? A gente fez uma primeira internação, teve recaída, a gente optou por uma segunda internação num lugar diferente, e esse paciente, então, está sóbrio. Então, Paulo, são histórias diferentes, né? Em contextos diferentes, mas ambas com bons desfechos. Por quê? Porque houve adesão. Isso é muito importante dizer, né, Lídia? Uhum. E o terapeuta ele está sempre fazendo o papel dele, mas a gente precisa da adesão do paciente. Isso é muito importante. Isso. Não somos nós que temos que mudar, é o paciente que tem que mudar. Isso. Não são instrumentos só. Muito bom, Neide. Muito bom. Obrigado, viu, Neide, pelas histórias. Obrigado por sua companhia. Semana que vem estaremos aqui com um novo tema, então, tá bom? Tá bom, obrigada, Paula, sempre pelo convite. Gratidão. Abração. Tchau, amigo. Tchau, tchau.